Salve, 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 meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Furei com vocês ontem, foi impossível estar com vocês na nossa tradicional live das terças-feiras às 19h47. Já são 9 da noite da nossa quarta-feira, mas eu não furei com relação ao conteúdo. É isso que importa, né? Afinal de contas, deixa eu ajeitar aqui, que o contra-regra hoje não está presente. E aí não furei com relação ao conteúdo, quero deixar com vocês numa conversa rápida 10 características, 10 aspectos, 10 fundamentos que é impossível você desprezar, 10 aspectos básicos da exceção de pré-executividade que é impossível você desprezar no preparo dessa peça, no estudo dessa peça, na avaliação dessa peça. Então, conhecimentos essenciais sobre a exceção de pré-executividade, fazendo aquele giro, né, como a gente faz neste nosso projeto conjunto do EF 360, um curso gratuito com um giro sobre tudo que é relevante sobre o nosso universo das execuções fiscais. Preparei um material de apoio aqui, algumas anotações que eu tenho certeza que pode ajudar bastante a compreensão desse instituto. Vai ser, como sempre, distribuído por e-mail para os inscritos. Se você, porventura, não é inscrito na minha lista de e-mails para receber o material didático de apoio, aqui é o nosso resuminho das nossas conversas, considere se inscrever. Tem um destaque ali no Instagram, né? Aqueles stories salvos, ali tem um destaque com o link de acesso. Se você já está inscrito, não tem problema nenhum. Creio que amanhã a gente consegue enviar este resuminho. E alguém já me comentou que esses materiais aí estão fazendo muito sucesso, são melhores do que cursos pagos. E muitas vezes a gente tem acesso a conteúdos gratuitos por aqui pelas redes sociais. E eu me aproveito desses conteúdos também, quase me locupleto com esses conteúdos, porque realmente são conteúdos muito bons e a gente sequer teria acesso a esse tipo de informação mesmo em cursos pagos. Então, considere aproveitar mesmo os nossos conteúdos por aqui. Então, pessoal, resolvi pensar aqui 10 aspectos fundamentais que você precisa conhecer sobre as execuções fiscais. E então, para a nossa conversa aqui, né, nossa live das terças-feiras, que hoje está sendo excepcionalmente feita na quarta-feira, 9 da noite. Bom, primeiro de tudo, né, a gente não vai entrar antes dos nossos 10 aspectos, antes de fazer um pequeno brainstorming, assim, porque a exceção de pré-executividade foi uma criação doutrinária, pouquíssimos. Falava isso com os alunos lá em Curitiba ontem, pouquíssimos juristas brasileiros têm o grande privilégio de cunhar um princípio, um instituto, uma nomenclatura de uma determinada manifestação, como foi o caso da exceção de pré-executividade, uma criação doutrinária que foi agasalhada, assim, caiu nas graças, como eu coloquei aqui nas minhas anotações para vocês, caiu nas graças do contribuinte, porque ele se vê premido diante da execução fiscal. E na execução fiscal nós temos um problema, uma característica, um fato, que é a exigência de penhora para embargar. E essa exigência de penhora vem associada ainda ao princípio da concentração da defesa, ou seja, o que nós temos? A necessidade de, na execução fiscal, a defesa ser concentrada na via dos embargos de devedor. Mas você pode lembrar, artigo 38, Tiago, lá está prevista a possibilidade de ajuizamento de ação ordinária. Com toda certeza, é possível ajuizamento de ação ordinária com relação a este mesmo crédito exequendo. No entanto, o artigo 38 já exigia garantia igualmente, ainda que hoje isso seja afastado. Foi pela jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos e hoje pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas isso lá na ação ordinária. Nos embargos, o que nós temos ainda é a preponderância da exigência da garantia para embargar. Por isso que a exceção de pré-executividade ganhou interesse em matéria tributária e até que nós chegamos ao grande cume, né? o grande ponto culminante que foi lá em 2009,
quando o STJ finalmente solidificou o entendimento de que sim, a exceção de presecutividade é admissível na execução fiscal. Foi uma grande vitória, né? Nós temos a solidificação desse pensamento. Afinal de contas, havia algumas divergências, né? Muito choro e ranger de dentes, porque, como eu disse, nós temos o princípio da concentração da defesa e condicionada à exigência da garantia para embargar. Bom, e aí então, posto este ambiente que a gente tem, vou colocar com vocês aqui 10 rápidas características, 10 rápidos aspectos fundamentais que permeiam a edição desta súmula 393 do STJ e que dão a tônica, as cores da exceção de presecutividade, tal qual foi agasalhada pela jurisprudência nesse primeiro movimento, nessa primeira evolução, nesta primeira onda que foi assim que culminou com a súmula 393. Característica fundamental que você nunca pode esquecer é a de que, isso é muito simples, na verdade, que a exceção de presecutividade é uma simples petição. Isso significa que ela não tem natureza de ação, ela não é distribuída em autos apartados, com um número próprio, ou com coisa do tipo. É uma petição que você prepara e atravessa. Quando eram autos físicos, a gente atravessava, a gente juntava, né? Não importava a fase que a execução estava, a gente juntava aquela petição, né? Podia estar com expedição de mandado de avaliação, indo para leilão, intimação da fazenda para dizer sobre a oferta de bens, coisas desse tipo, assim, movimentação normal da execução, e chega lá uma petição bomba, que é a da exceção de presecutividade. Segunda característica, esta petição, como eu disse, pode sobrevir, né, no curso da execução e não há um prazo legal, não há uma previsão legal de prazo para a oposição da exceção de pré-executividade. Então, nós podemos nos utilizar deste instrumento, desse instituto, e talvez esta seja uma das características que impulsionem o uso da exceção de presecutividade na matéria tributária, é justamente a ausência de um prazo preclusivo para tanto. Vale lembrar que lá nos embargos nós temos um prazo preclusivo que é bem dilatado, são 30 dias e 30 dias úteis contados da penhora. Aqui nós não temos esta exigência. Tiago, tem limite? Para tudo tem limite, como diz meu pai, para tudo tem limite. Nós temos naturalmente o limite da coisa julgada, questão já resolvida, né? No processo a gente não pode rediscutir, ainda que a gente possa ter renovação de discussões com relação a outros aspectos. Eu aleguei pagamento, agora eu aleguei prescrição, agora eu aleguei uma outra causa de extinção do crédito, alguma outra óbice que eu me apercebi na execução. Eu posso suscitar essas diferentes causas, né, em diferentes petições, porque eu não tenho prazo, eu preciso respeitar o limite da coisa julgada. Terceira característica fundamental, aspecto essencial que você nunca pode desprezar nas suas exceções de pré-executividade. A exceção de pré-executividade nasceu para o destaque de questões sobre as quais o juiz já poderia ter se manifestado de ofício, ou seja, o juiz já poderia ter percebido aspectos, questões, óbices, máculas, vícios, enfim, impedimentos ao desenvolvimento válido desta execução fiscal. Quais são estes óbices? Isso está tudo lá na súmula 393, né? Vale lembrar sempre a redação. É admissível relativamente às matérias de ordem pública, as matérias, né, que são conhecíveis de ofício, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, e ainda a condição de que não demandem dilação probatória. Então, o juiz já poderia ter percebido isso, essa é a gênese da exceção de presecutividade. Então, se o juiz já poderia ter constatado, faz muito sentido a parte destacar, olha, o senhor não percebeu isso aqui, quem sabe o senhor dá uma olhada. Já poderia destacar isso, faz muito sentido, faz parte da lógica do nascimento da exceção de presecutividade. Bom, para que eu posso destacar? A ausência de pressupostos processuais executivos, ausência de falta de pressuposto processual. Por exemplo,
eu tenho que ter um crédito, eu tenho que ter um inadimplemento, eu tenho que ter um título executivo. Lembram no princípio do título? O princípio executivo, que é da execução de título extrajudicial em geral e também se aplica na execução fiscal, exige que nós tenhamos um título que seja válido, não é? Um título válido e que busque, retrate um crédito, né, que seja existente, que aqui a gente tem uma presunção de liquidez e certeza do título, ou seja, eu presumo que aquele crédito realmente existe. Mas eu posso ter um pagamento, eu posso ter alguma questão que impeça esta execuibilidade do título. E esta execuibilidade é uma dos exemplos da falta de condições da ação, porque eventualmente nós podemos ter a impossibilidade do manejo da execução. Ou seja, existe o crédito, mas não há a possibilidade de cobrar. Uma suspensão da exigibilidade do crédito. Por exemplo, um parcelamento que esteja vigindo ou uma liminar obtida para suspensão da exigibilidade do crédito, para rediscussão, a reabertura da discussão da via administrativa ou diante da verossimilhança das alegações, da solidez das teses veiculadas numa ação ordinária, por exemplo, vai então abalar a presunção desse crédito. O juiz determina a suspensão da exigibilidade até que ele vá julgar sobre o crédito. Causas que suspendam a exigibilidade do crédito causam também, ficou meio cacofônico, né? Causam a inexequibilidade do título. O título não pode ser executado, não pode ser submetido a protesto tampouco. Portanto, a quinta característica é a falta das condições da ação, por exemplo, a inexequibilidade do título. E também a ausência de legitimidade passiva para a execução. Questão básica de processo civil. O título tem que ser dirigido contra a pessoa correta. Em algumas situações, claro, mais raras, o título é de uma pessoa inicial ou de outra. É óbvio que existe um erro, uma ausência de legitimidade com relação ao executado, já que o título é de outra pessoa. Bom, então, prejuízos com relação à falta de condições da ação e pressupostos processuais. O que mais, Thiago? Sexta característica, questões outras de ordem pública sobre as quais o juiz já poderia ter percebido e manifestado de ofício. Eu mesmo fazia, olhava, tem mais de 5 anos desde o vencimento, digo, olha, fala aí o que está acontecendo, por que está executando acima de 5 anos. Existe uma aparente prescrição deste crédito. Muitas vezes fiz isso. Bom, vem o credor e pode demonstrar eventualmente que houve um parcelamento e foi rescindido recentemente, alguma coisa que impeça o reconhecimento da prescrição do crédito, né? Não é a prescrição intercorrente, é a prescrição do crédito. Então, questões de ordem pública, decadência e prescrição são exemplos notórios em matéria tributária. O juiz poderia, na análise do título executivo, né, contando, como eu disse, a data do vencimento do título, a data do ajuizamento, né, daquela inicial executiva, até mais de 5 anos, tem prescrição por aí? Teve decadência se tiver a data do lançamento, o período do crédito? Mais raro, mas a prescrição sim é bastante importante. Ainda, sétima característica fundamental, aspecto que você jamais pode desprezar na análise ou no preparo de uma exceção de pré-executividade. Nós não exigimos garantia da execução para a oposição da exceção de pré-executividade. Thiago, isso aí é uma tolice falar nisso. Mas olha, eu recebo perguntas às vezes, bom, eu tive penhora, faça uma exceção de pré-executividade, o que havia? Né? Não é exigível a penhora para exceção de pré-executividade. Daí que, em havendo penhora, nós vamos voltar para aquele rito tradicional idealizado pela lei de execuções, que é o rito dos embargos de devedor. Porque lá não existe a limitação probatória. Na exceção de pré-executividade, sim, nós temos uma limitação probatória. Nós não podemos fazer a tal
dilação probatória. Então, nós vamos cuidar para que utilizemos o rito processual adequado, mais potente, né? Se eu tenho acesso ao meio processual mais potente, que é a da inicial dos embargos, eu vou me utilizar da inicial dos embargos, não vou me utilizar da exceção de pré-executividade, porque a impossibilidade de dilação probatória aqui é o 8º aspecto fundamental que você nunca pode desprezar. Ou seja, eu aprendi a exceção de pré-executividade na prática com um colega. Ele disse assim: Tiago, exceção de pré-executividade é que nem um mandado de segurança. Eu tenho que ter a prova pré-constituída do direito líquido e certo. Ou seja, faz muito sentido, né, essa alusão ao mandado de segurança, porque eu tenho que juntar na petição da exceção de pré-executividade os documentos que porventura sejam necessários para evidenciar aquele óbvio, aquele problema, aquele vício, aquele defeito que tenhamos ou no crédito, ou na inicial, ou na própria execução, enfim, coisas que prejudiquem o prosseguimento da execução fiscal. Exemplo de questão de dilação probatória. Não é dilação probatória indevida, impossível em exceção de pré-executividade, juntar, por exemplo, uma guia de pagamento. Não é dilação probatória indevida, vou até anotar aqui para complementar o material para vocês, juntar uma cópia, pagamento, cópia do contrato social que demonstra que eu me retirei da sociedade muito tempo antes da dissolução irregular. Por quê? Tema 962 do STJ. Eu preciso, né, me retirar da sociedade sem dar causa à sua dissolução. E se ela se dissolveu ao depois, sem isso ser uma consequência da minha retirada, que não vale aquela coisa, né? Passar as cotas para um laranja e aí deixar quebrar na mão do laranja, né? Aí é dissolução irregular, é fraude à lei. O que a gente tem que fazer é uma prova pré-constituída, juntar um documento que seja suficiente a evidenciar a tese defensiva suscitada na exceção de pré-executividade, tá bom? Não é possível dilação probatória. O que é dilação probatória indevida na exceção de pré-executividade? Produzir uma prova que não existe ainda. Eu nunca ouvi uma determinada testemunha que vai esclarecer aquele fato. Eu nunca fiz uma perícia que porventura macule aquele crédito. Agora, tenho provas documentais já produzidas, ou mesmo em outros processos, isso pode ser trazido para a exceção de pré-executividade. Prova documental apenas e trazida de pronto, beleza? Nona característica essencial da exceção de pré-executividade é que sim, finalmente ela foi acolhida na execução fiscal. Mas na 10ª característica, uma ressalva muito importante e que causa muito problema, né, que você agora já vai ter esse alerta. É a ausência de efeito suspensivo. Lembra que eu disse que a exceção de pré-executividade não tinha base legal, não existia uma previsão, não existe sequer um prazo legal para a oposição da exceção de pré-executividade? Lembrou, né? Só que nós temos o lado B dessa moeda, o reverso disso aí, que é a impossibilidade de nós atribuirmos ex lege um efeito suspensivo. Vale lembrar, isso eu até me dei conta na aula lá em Curitiba, né? Da aula é muito legal para aprender, até não só para ensinar, mas muito para aprender. Fui me dar conta, né, das prerrogativas extravagantes do credor na execução fiscal. Nós temos a ausência de previsão de efeito suspensivo nos embargos na lei de execuções. Nós vamos nos socorrer da previsão do CPC. Então, sequer os embargos, na ideia da LEF, não teríamos efeito suspensivo nos embargos, com menor, né, razão poderíamos ter efeito suspensivo na exceção de pré-executividade. Então, vou deixar anotadinho aqui, STJ 393 e a ausência de efeito suspensivo que diz respeito, não há previsão sequer para
efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal. Então, exceção de presecutividade não tem efeito suspensivo de regra, tá bom? Aí nós fechamos as 10 características fundamentais que você nunca pode desprezar. Já está atualizado o arquivo, vou mandar para o pessoal encaminhar por e-mail para quem está inscrito por aqui na nossa lista aqui dos materiais didáticos, sempre um resuminho interessante. E por fim, fica o convite para você se inscrever no link que está na bio para o nosso evento sobre exceção de presecutividade, que vai ocorrer no dia 21 na verdade, às 20 horas, mas é uma aula fechada, então é importante você se inscrever para receber o linkzinho de acesso, como vocês já sabem que acontece, tá bom? Então considere se inscrever lá. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa conversa por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Semana que vem tem mais, hein?